Neste exato momento, em todos os cantos do mundo, alguém está traindo ou sendo traído. Pensando em ter um caso, aconselhando alguém que está no meio de um ou completamente dentro de um triângulo amoroso com um amante secreto. Nenhum aspecto da vida de um casal causa mais medo, fofoca ou fascínio do que um caso. O adultério existe desde que o casamento foi inventado, assim como o tabu que o cerca. Esther Perel, muito sabiamente, aborda esse tema no seu livro. Mas eu quero te chamar aqui para nós conversarmos sobre isso de uma maneira também muito esclarecedora. Recentemente viralizou um vídeo em que um casal de amantes foi desmascarado no meio de um show. Recentemente também nós ouvimos um áudio de um grande humorista falando, seduzindo e propondo para que a pessoa tivesse um caso com ele. Como você percebe, a traição, a infidelidade nos relacionamentos, e aí eu falo relacionamentos de um modo geral, não precisa ser o casamento para que essa infidelidade cause tanto estrago, cause tanto aborrecimento e desamparo em um relacionamento. Quando se estamos diante de um relacionamento com outro, desde o início, alguns acordos foram estabelecidos. Alguns relacionamentos ali foram pensados como ser e como é poder estar vivendo essa relação. E o que mais dói é que nessa construção daquilo que se deseja, daquilo que se espera, algo se perdeu nesse caminho. Algo foi totalmente desconstruído. Vem o desamparo, vem o sentimento de culpa, de medo, de vergonha. A manutenção de um relacionamento se dá por duas pessoas. Quando um só segue nesse compromisso de estar nessa relação com a fidelidade, com o empenho, com o desejo de construir, e o outro se exime desse lugar, algo já se perdeu nessa relação. Dentro da terapia de casal, é muito presente essa fala de que, mas eu não percebi o que foi que aconteceu, por que que isso aconteceu, e vem muitas vezes cercada por culpa, vergonha. E nesse momento, cabe ao terapeuta fazer com que esse casal se escute outra vez, se olhe outra vez e se perceba em que momento nessa travessia se perderam, quando um foi para a esquerda e o outro foi para a direita. E nada mais fascinante do que a traição apimentada dentro de um relacionamento para sugerir que isso é algo que pode trazer novos rumores nessa relação. Mas na verdade, gente, é que a traição, ela arranca de você todo o projeto de que você pensou, dialogou e quis com aquela pessoa. Ela deixa você dentro de uma estrutura em que aquilo que parecia ser sólido se desmorona como cartas de baralho. E é importante que se diga que a traição traz esse viés muito baseado nos não ditos, em uma comunicação atravessada, na perca de interesses, na ausência de uma sintonia. Eu sei e falo para todos os meus casais que antes de sermos dois, nós somos um. É necessário ter o nosso momento individual, mas que ele não se perca da comunhão a dois. Quando eu não faço a nutrição dessa relação, quando eu não tenho tempo e espaço para estar com o outro, em que os interesses são muito mais importantes do que olhar para aquela pessoa e compartilhar com ela. Como foi seu dia? Eu estou aqui, posso te ajudar? A fragilidade, ela vai criando barreiras, ela vai dissolvendo. E aquele bordado que parecia ser sólido, aquela relação que parecia ser sólida, ela vai criando o quê? Abismos. A comunicação muitas vezes ela passa a ser silenciosa ou tanto faz, ou ela muitas vezes é agressiva. E essa comunicação que antes no início da relação era baseada em uma forma fluida, amorosa e carinhosa de ser, ela passa a ser uma comunicação indiferente, grosseira, ríspida. E aí nesse momento se perde
a possibilidade de compreender o que aqui está acontecendo. Quando o interesse lá fora, o chopp com os amigos, o futebol, passa a ser muito mais atraente do que ter alguns momentos com aquela pessoa como prioridade da manutenção dessa relação, algo ali já se perdeu. Quando o interesse está fora de casa, é muito mais próximo e abundante e muito mais prazeroso, algo dentro dessa relação se perdeu. E é muito comum ouvir a seguinte fala, o seguinte questionamento: mas o que foi que aconteceu? Por que que isso está acontecendo? E esses questionamentos muitas vezes vêm permeado de um sentimento de extrema sensação de invalidade, de culpa, e uma culpa cercada de medo do abandono, de que em algum momento eu não fui capaz de manter essa relação. Mas é importante que se diga que estar a dois em um casamento, em um namoro, ou nas relações que você estabelece com outro, ela precisa ser uma escolha diária. Eu escolho estar nessa relação, eu desejo estar nessa relação. Ela não tem que ser uma imposição, ela não tem que ser baseado em transferir para o outro estar nessa relação por causa dos filhos, por causa do trabalho, por uma questão financeira, muitas vezes associada, pelo medo de não saber como seguir sem aquela pessoa. O estar numa relação, gente, ela tem que ser a prioridade para você em primeiro lugar. Estar com o outro é um processo de comunhão em que eu escolho ter você comigo na minha vida. Eu escolho dividir a vida com você. Eu escolho enfrentar as dificuldades juntos. Eu escolho estar com você para a vida, para as dificuldades, para as conquistas. E escolher, gente, é um verbo. É um verbo que não pode ser conjugado na terceira pessoa. Ela escolhe, ele escolhe. O escolher tem que ser um verbo na primeira pessoa. Eu escolho você comigo, eu escolho estar com você, eu escolho caminhar ao seu lado. Quando essa travessia ela é feita com a fluidez de um compromisso real, genuíno e verdadeiro, a possibilidade do rompimento dessa relação, ela inexiste, porque há uma comunicação, há uma escolha e não é algo irreal. Em um mundo em que está em vários lugares fazendo diversas coisas, em que se escuta as crenças de que tem que ser muito fiel para permanecer na relação, como se a infidelidade fosse quase que um aperitivo ou algo que é comum normalizar, naturalizar as traições. Eu te convido a você pensar sobre o estabelecimento dessa relação que você quer ter com o outro, a responsabilidade afetiva, a responsabilidade emocional que você tem com aquela pessoa. E em segundo plano, o que isso também dialoga com você? A segurança de ter uma pessoa e poder estar, como diz algumas músicas, enrevoadas, fala muito mais sobre você do que sobre a relação que aquela pessoa deseja estabelecer com você. E se você tem dúvidas, sente insegurança, fica pisando em ovos, fica fiscalizando, monitorando a outra pessoa para ter a segurança de que você continua ali sendo a escolha daquela pessoa, eu quero te dizer que repensa. Se eu tenho que estar numa relação em que eu tenho que estar constantemente monitorando, pedindo chamadas de vídeo, pedindo comprovação se o que você diz que vai fazer está sendo feito e a outra pessoa precisa dessa segurança para acreditar que você está sendo fiel e que você está nessa relação, repensa. Senta, conversa. O que está por trás desses temores, desses medos, desses questionamentos? É a insegurança? É o medo? É a possibilidade de ser substituída e trocada? Como se você pudesse ser uma mercadoria em que eu descarto, em que eu troco? Se você está nessa relação, trazendo todos esses medos, esses questionamentos, eu quero te convidar a você verdadeiramente repensar. E vamos combinar, gente. Nós sabemos
quando a relação ela não está mais em sintonia. Nós sabemos quando aquele olhar já não é mais um olhar de interesse, quando o abraço é muito mais de irmão do que de afago, de acolhimento, de segurança. Quando o beijo já não é mais um encontro de dois, mas muito mais, tanto faz. Quando o falar, muitas vezes, é de costas, porque o outro não tem interesse em ouvir. Quando as redes sociais, o celular, ele é muito mais um companheiro fiel do que você. Não se engane, olhe, reflita e pense. Que relação eu estabeleço comigo, em primeiro lugar? De que lugar eu quero viver e estabelecer a permanência com essa pessoa? E aí, gente, escolher a si próprio é o maior ato de amor que você pode estabelecer consigo mesma. Antes de eu ser dois, eu preciso ser eu. E sustentar a fragilidade de estar só e sustentar esse lugar de que é melhor muitas vezes sentar, tomar o seu café só, do que tentar fazer malabarismo para estar presente com o outro, é muito mais frutífero. E em uma sociedade em que eu tenho que me sentir amada, validada, em que eu preciso transitar com alguém do meu lado para me sentir pertencida a alguns grupos sociais, saber se recolher, se distanciar e se olhar é um ato de coragem, mas de uma vulnerabilidade também absurda. Se tudo isso que eu te falei chega até você, dialoga com o que você deseja e espera, eu acredito que é hora de avançar. E se você precisa de alguém para te auxiliar nessa travessia, para que você possa se ouvir, para que você possa olhar aí dentro, busca ajuda, busca compreender por que eu estou tentando ainda permanecer em uma relação que me dá uma insegurança permanente, uma fragilidade, ou que eu constantemente saio em defesa de aceitar as concessões das traições, se eu sempre perdoo, se eu sempre finjo não ver, porque quero permanecer a ilusão de ter aquela pessoa do lado, muitas vezes sair sozinho é muito difícil. E às vezes a ajuda de um profissional vai te trazer amparo, chão, sustentação, para que você possa se ouvir e principalmente para que você possa tomar as decisões que desejar, não pelo impulso, não pela raiva, não pelo eu também vou fazer o mesmo, mas muito mais no sentido de proteção. Casos e acasos fala sobre isso, fala sobre dialogar, sobre a infidelidade nas relações de uma maneira extremamente direta, organizada, mas também de uma forma muito carinhosa. Um beijo grande, fica por aqui e se escolha antes de escolher o outro. Seja você a prioridade na sua vida antes de ser e querer estar com o outro. Até mais.